Engrama Podcast recebe hoje uma convidada especial para falar de imagem e estilo. Imagem é alguma coisa que eu sempre negligenciei e vou ser honesto com vocês. Na minha vida ali laboral, trabalhando, eu era muito prático. Colocava camisa polo, calça jeans, um tênis, né, um sapato e ia trabalhar. E por anos eu fiquei assim, no máximo com uma camisa social de gola dobrada, né, assim até o antebraço. E eu entendo que falhei em alguns momentos porque a postura da presença, né, de uma maneira de se vestir mais enfática, ela cria um cenário diferente, né, até mesmo uma negociação e tudo mais. E você entende que a autoimagem, entendeu? Ela tem que ser confortável, a pessoa tem que se vestir da maneira que se acha mais confortável ou tem que adotar um estilo também que venda uma imagem mais positiva? Eu acho que tem que adotar um estilo que venda uma imagem positiva, sim, porque a vida inteira eu me vesti como eu quis. Desleixado, eu gosto de usar um moletom de academia, roupa de banda. Dane-se o que a pessoa vai pensar. Mas daí quando a pessoa pensa, automaticamente as portas se fecham. Porque, esse cara é um usuário de drogas, esse cara não é uma boa companhia. Então, acho que o jeito de se vestir influencia, sim. É, verdade. Eu acho que a gente nem está tão errado nem tão certo. E por isso temos a presença aqui de Cláudia Fiorini, estrategista em imagem e estilo. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de fazer parte, então, do podcast. Estou engatinhando nessa profissão, costumo dizer, porque fazem apenas 3 anos. Então, eu vim de uma longa jornada da advocacia e, de repente, caí no mundo da consultoria. Mas muito obrigada pelo espaço de hoje. E por que a escolha da consultoria em imagem e estilo? Eu costumo contar essa história porque realmente foi bem engraçada. Eu não escolhi a consultoria, eu fui escolhida por ela. Como foi isso? Eu saí de uma origem do interior de Caxias do Sul e vim para o centro urbano para estudar direito. Eu não tinha referência nenhuma sobre imagem ou a imagem de um advogado, de uma advogada, mas eu tinha a convicção que eu queria trabalhar na área do direito. Porque eu não podia fazer psicologia, na verdade, né? Então, mas eu não vou me estender nesse ponto. Enfim, iniciei o curso, sempre muito dedicada, muito estudiosa. Eu estudava na parte da manhã e grande parte dos alunos da parte da manhã eram filhos de advogados ou magistrados. E eu sempre prestava muita atenção na aula, eu tinha muito sotaque, eu me vestia muito mal, porque eu não tinha zero referências. Até que um dia uma colega chegou e me disse assim: Cláudia, tu quer ser advogada quando tu terminar o curso? Eu disse: sim, eu quero. Então, tu tem que começar a se vestir como agora. E eu disse: bom, a Camila tem pai e mãe que são advogados. Ela com certeza sabe alguma coisa mais do que eu. E naquele momento eu comecei a buscar informações de como é que um advogado, uma advogada, deveria se vestir. Só que eu não tinha condições financeiras para fazer um banho de loja, comprar roupas boas. Então, eu fui aprendendo a garimpar qualidade com o mínimo de custo possível para poder chegar num ambiente do fórum, numa secretaria, na presença de um, na época, advogado, mas hoje colega, né? Um advogado, ou até de outros estagiários, e que as pessoas, de alguma forma, me respeitassem. Porque até então, no curso, não me respeitavam. Eu era hostilizada e muitas vezes faziam piadas, riam em sala de aula quando eu fazia alguma pergunta, que tudo, né, daquela coisa assim, eu não sabia a resposta, então eu perguntava, mas enfim, e fui construindo. Ao passo que eu fui construindo a minha imagem ainda como estagiária, eu fui conseguindo as melhores vagas de estágio, eu fui ganhando o respeito dos colegas, fui ganhando o respeito dos advogados, fui ganhando respeito nas audiências, ao ponto de, numa audiência onde eu era preposta do banco, fui confundida com a advogada que me acompanhava, que eu acompanhava, na verdade, e ela ficou super ofendida com a situação, só que a vestimenta dela não estava comunicando que ela era a procuradora do banco. E eu, com as minhas roupas de brechó, eu conto essa história geralmente nas palestras, nos atendimentos, justamente por conta disso. Porque mesmo uma indumenta simples, mas organizada, eu já transmitia uma mensagem estereotipada do que era para ser uma advogada. E assim eu era tratada. Então,
eu fui construindo essa imagem ao longo da advocacia e num belo dia, eu participava de um grupo de mães, de um bazar aqui de Caxias do Sul, e uma amiga me manda uma mensagem dizendo assim, entra no grupo agora, olha lá, que eu falei de ti no grupo. Eu disse, mas vai falar o quê, né? Tá, entrei lá. E alguém disse, quero uma consultora, eu preciso, eu recém ganhei neném, me sinto perdida, não sei o quê. E ela bota assim, a Cláudia é a melhor consultora de Caxias. Eu nunca tinha trabalhado com consultoria. Aí eu disse, eu vou matar você, Betânia, né? A minha amiga. Eu disse, eu vou te matar. Como é que tu me diz que eu sou consultora? Eu nunca fiz isso, eu sei me vestir. Ela disse, Clau, quando eu ganhei neném, quando eu estava naquela fase super perdida da maternidade, e neném pequeno, e sempre de pijama, e não conseguia lavar o cabelo, ela disse, tu me ajudou muito e tu nem sabe. Com as coisas que tu me falava e até, às vezes, peças de roupa que tu me emprestava. Eu tenho certeza que tu vai poder ajudar essa mãe, porque tu já esteve nesse lugar também. Aí eu disse, não, tudo bem, eu vou atender essa mulher. Marquei, fui, e na noite que eu tive na casa dela, a gente fez aquela triagem do guarda-roupa, eu olhei para o guarda-roupa dela como se eu estivesse olhando para o meu. Foi mais ou menos isso. E na saída de lá, estava me inclinando para ir para casa, ela no portão, ela me disse assim, Cláudia, tu é muito boa. E eu pensei, ideia, né? Rápida. Cara, se eu sou boa, sem ter estudado, sem ter uma formação como consultora, imagina se eu tiver formação. E na semana seguinte eu já fui atrás de cursos de capacitação, curso para formação como consultora, presencial, online, e voltei a estudar uma matéria que eu sempre amei, desde da infância, que era comportamento humano, porque eu lia muito quando eu era criança. E a adolescência, enfim. Então, tanto que eu queria fazer psicologia. E eu adorava muito a questão do comportamento humano. E eu sempre entendi que isso tinha muito a ver. A nossa forma de expressão externa é um reflexo daquilo que é o interno. Então, você entende que tem uma sensibilidade de criticar, de julgar, de entender, de enxergar pessoas, posturas, jeitos de se comunicar, de falar. É intrínseco nosso, a gente julga sem querer julgar. E tem pessoas que têm uma capacidade de afirmação, são muito poderosas nos seus conhecimentos técnicos, mas não são nas suas vestimentas, né? Sim. E elas não conseguem conversar com o mundo. Exatamente. E querendo ou não, eu vejo às vezes profissionais que são experts, peritos na área deles, mas que eles não conseguem transmitir esse valor deste conhecimento porque a construção visual deles não está se linkando, não está fazendo uma conexão com todo esse conhecimento técnico, com esse valor técnico, o valor externo não está sendo ali apresentado. E quando eu falo dessa construção da imagem para transmitir valor, eu não estou me referindo a uma indumenta cara, um investimento altíssimo. Não, às vezes é só uma organização, porque, querendo ou não, e simbolicamente, nós já temos pré-concepções, inconscientemente, do que é o quê. E isso se atrela, às vezes, à textura de tecido, corte de uma roupa, cor, né? A questão até da limpeza, higiene pessoal também conta, que às vezes as pessoas pecam um pouco nisso. Eu tenho uma dúvida de uma amiga que trabalha com crianças neurodivergentes. Ela quer saber, baseada na psicodinâmica das cores, como o azul transmite confiança, o preto elegância, quais looks ela poderia criar dentro de um visual para ser acolhedor e ao mesmo tempo profissional, tanto para agradar a criança que ela atende quanto os pais. Quanto aos pais. Isso. Nesse caso, eu sempre recomendo cores claras, independentemente se vai ser um tom de rosa, azul, amarelo, mas quando a gente traz claridade, quando a gente adiciona mais pigmento branco nas cores, a gente traz mais suavidade na comunicação. Então, pode ser sim uma indumenta branca, porque às vezes a gente fala claro, as pessoas já pensam branco. É mais ou menos isso que acontece. Não, cores claras, cores com clareza, com leveza. Ela vai fazer com que as crianças se sintam acolhidas e os pais o mesmo sentimento.
Porque o inconsciente ali da criança, que é mais imaturo, é o mesmo inconsciente dos pais que tem um pouco mais de maturidade, mas o inconsciente é o que responde por nós. Então, cores claras. E indo além, porque se ela pede looks, eu diria assim, peças, roupas de texturas mais fluídas. Ou seja, se ela tiver com uma cor clara, mas uma peça, uma composição toda em couro, que ela é mais densa, mais dura, digamos, mais rígida, ela não vai transmitir a mesma sensação do que se ela estiver com uma roupa com mais fluidez, um tecido mais leve, um linho, por exemplo, um crepe de seda ou a própria seda. Então, além das cores claras, ela também pode fazer o uso de peças mais fluídas, porque essa fluidez das peças é a mesma sensação de fluidez que ela vai estar transmitindo no momento do atendimento com o paciente dela, infanto, né, criança, e que os pais também vão sentir essa leveza que ela é a pessoa para cuidar da preciosidade que é um filho, né? Então, da criança deles. E o estilo do cabelo ajuda? Influencia? Influencia. Então, por exemplo, se for um cabelo curto com um corte reto, ele vai transmitir uma mensagem mais masculina, mais imponente. E realmente eu não recomendaria. Mas como a imagem não vai ser só um ponto que ela é analisada pelo nosso inconsciente, sempre tem os outros elementos que a gente joga dentro da nossa comunicação, como a roupa, um acessório, até o perfume, às vezes, que a gente usa, a gente não se dá conta disso, né? Então, não é só no cabelo, mas um cabelo de um corte, de um comprimento médio e um corte que traga movimento e ondulado vai transmitir mais a sensação de acolhimento, porque todos vou dizer, essas características que eu apontei, então, cores claras, roupas fluídas e um cabelo com ondulações, com curvas, remetem ao arquétipo do inocente, remetem até ao arquétipo do cuidador. Então, é aquela sensação de acolhimento, de materno, de cuidado, de afeto. Então, quando alguém da área das humanas, da saúde, etc., mas que trabalha com crianças ou que trabalha com um público que precisa sentir precisa esse sentimento, essa sensação, eu faço essas indicações. Uhum, perfeito. Vou dar um exemplo prático. Tem a história do Steve Jobs e o Steve Wozniak, quando eles fundaram a Apple, que eles tinham desenvolvido o primeiro computador deles, e eles foram para um evento de informática, né, para vender o modelo deles, e todo mundo se vestia de qualquer jeito, eles trabalhavam na garagem de casa, então qualquer camisa que tu achar de manhã tá bom, barba para fazer, descabelado, e para eles não tinha preocupação nenhuma, porque no evento também todas as pessoas eram assim. Uhum. E por algum motivo, o Steve Jobs, na época, ele decidiu dar uma reviravolta. Uma repaginada. E eu lembro. E daí tem, até no filme, tem o filme do Steve Jobs, mostra ele chega no evento de terno e gravata, barba feita, cabelo cortado. E isso influenciou de eles venderem muito mais o computador deles que os concorrentes, que não se preocupavam com a imagem. Então, a pergunta é, o que no subconsciente a pessoa percebe essa diferença entre uma pessoa que está alinhada e desalinhada? Ordem. Ordem? Ordem. E a ordem automaticamente leva a profissionalismo, competência, comprometimento. Então, se tu atrela a tua imagem, o teu produto, que foi o caso como tu me exemplificou, quem percebia a imagem do produtor, quem percebia a imagem daquele que fez o produto, entendia que o produto era uma sequência do que o homem aquele se apresentava. Então, é um produto que vai atender a minha necessidade. Porque se o cara está cuidando do detalhe que é relacionado a ele, que justamente trazendo essa ordem na composição visual, então ele cuidou de todos os detalhes dentro desse produto que ele está me oferecendo. A ordem, ela... O que é curioso, né? Porque a gente tem na memória assim, alguns gênios, né? Que são muito técnicos, conhecedores de uma ciência e que eles eram extravagantes, né? O professor Pardal, Einstein, né? Com aqueles estereótipos bem exagerados. Mas a sociedade entendia que o campo de domínio de conhecimento dele era tão avançado que
aquilo superava até mesmo a sua imagem pessoal, né? Hoje já é diferente, né? Hoje a sociedade ela tem a necessidade de a ordem junto do conhecimento, né? Mas eu vou fazer um porém. Einstein, nesse caso, com aquele perfil mais extravagante, né, expansivo, só assim, a gente o viu assim quando ele já era Einstein. E antes disso, porque o Steve Jobs no início, ele estava lá ele trouxe ordem para depois, no final de vida, da carreira, etc., ele estava lá com uma gola rolê, uma calça jeans e um tênis em cima do palco. Todo preto, né? Minimalista. Simples, né? mas daí ele já era o Steve Jobs. É. Ele não era só um Steve Jobs. Ele não era só o carinha lá que estava começando o trabalho. Então, é bem diferente também onde tu já está, de onde tu está partindo para onde tu vai chegar. Então, tem muita diferença nesse ponto. Sei lá, chegou no topo lá da colina, tu quiser botar uma melancia na cabeça, mas tu já chegou, onde tu queria. Então agora não precisa mais provar para ninguém. Porque você já é uma autoridade. Né? Exato. Eu tenho uma dúvida sobre o vestir do calçado. Todo mundo fala que o sapatênis é uma coisa que não se deve usar. Que é uma atrocidade. É horrível. É um híbrido, porque não é nem sapato e não é nem tênis o negócio. Isso é terrível. Inventaram isso aí para tirar a dignidade do homem, para ele não transar mais, para ele não arrumar mulher, para ele se deteriorar, para ele perder a masculinidade. Deve ter alguém. Quem inventou o sapatênis foi para isso. Não tem. Ou bem usa o tênis, ou vai para a linha do sapato. E quando a gente vai para a linha do sapato masculino, não tem só aquele sapato rígido e formal que a gente usa num evento que exige essa formalidade, num traje a passeio completo, por exemplo. Mas tem outras possibilidades, como um mocassim, um slip-on, um driver, que é ele é um modelo parecido com o mocassim, e ele foi criado justamente para quem dirigia para os taxistas, né? A história é que os taxistas usavam muito em Nova York, porque ele tem umas ranhuras na sola e ele traz muito conforto. Então, até o nome de driver, né? Até é o nome do próprio sapato. Então, hoje tem uma possibilidade gigantesca de opções de sapatos bem mais, eu vou dizer, bonitos do que os sapatênis, né? Não dá. Mas uma pessoa que não se adapta ao sapato. Mas aí que tá. Tem outras possibilidades. Porque se tu olhar esses modelos que eu mencionei, que eu falei, que é o slip-on, o driver, que é o mocassim, eles não são rígidos e formais como um sapato formal Oxford que a gente conhece. Eles são maleáveis, eles são confortáveis, eles conseguem... Tu consegue jogar aquela peça tanto com uma calça jeans, com uma calça quino, que é o sarja com corte de alfaiataria, ou uma calça sarja também, que é o corte jeans nesse caso. Consegue jogar com peças um pouquinho mais formais, uma calça de corte de alfaiataria. Então, ele te permite múltiplas outras opções. Mas, não gosto, né, dessa leve formalidade. Então, vai ser para o tênis. E tênis. Tem tênis também de muitíssimas modelagens, designs, né? Tem os mais flats, que é o que eu recomendo para uso de trabalho. Tênis de exercício, tênis de academia é para academia, é para atividade física. Não recomendo, dependendo, claro, guardadas as proporções e contextos de cada pessoa quando a gente trabalha dentro da consultoria. Mas, via de regra geral, eu recomendo um tênis mais limpo, um tênis com poucas informações, porque essa possibilidade de combinações e de uso se torna muito maior. E principalmente pensando no guarda-roupa masculino, que geralmente é mais enxuto, o cara não vai ter lá 50 sapatos que nem uma mulher. Ele vai ter 4, que é talvez uma sandália de tiras, um sapato para usar com a fatiota, o tênis e um entre-meio ali, um sapato que é para usar tanto no formal quanto no casual, que seria a ideia do mocassim. Mais ou menos é isso que eu vejo quando eu faço os masculinos. Eu vejo que muitas pessoas começaram a perceber que estavam se vestindo errado, porque, como ela falou agora há pouco, né? Tênis de corrida, né?
Era um tênis que o cara comprava, é confortável pra caramba pra correr, entendeu? Mas ia fazer uma viagem, botava ele com calça jeans e uma camisa polo, tava no aeroporto e viajando com esse tênis, né? Isso aí. Há 15, 20 anos atrás era comum pra caramba ver isso, né? E até eu me vesti muitas vezes assim. Hoje eu percebo, cara, que não tem como tá contextualizado, não é nem confortável. Porque é um tênis, né, para esporte. É melhor botar ali um tênis mais casual, né? Uma cor mais neutra, né? Ou então um sapato. Mas ficar com esse tênis híbrido aí colorido no pé no aeroporto, é como falou, né? Já destoa, né? Destoa. Mas aí tu pensa, eu vou viajar. Quero economizar espaço na bagagem, aquela coisa toda, mas mesmo assim destoa, cara. Tenho percebido isso aí nas viagens também. Eu falei antes, é sempre guardadas as proporções. Por exemplo, eu tenho um cliente masculino que ele é designer e ele tem uma agência de publicidade lá em Santa Maria. E ele compra aqueles tênis bem espalhafatosos, tipo aqueles Jordan coloridos, bem diferentes. E ele sempre combina o tênis com uma armação de óculos também, bem impactante, colorida. Mas é isso, quando a gente fala de estilo pessoal, ele tem esse estilo. Ele tem um perfil criativo, isso faz parte da identidade visual, da marca pessoal dele. Então, ele transforma a roupa numa tela em branco, ou preta no caso, porque ele adora usar preto, e ele coloca o elemento de criatividade que está relacionado à figura profissional dele nessas composições, esses elementos que são de fácil troca, que é o óculos e o tênis. Então, se ele tirar o tênis e o óculos, ele colocar qualquer outra peça, qualquer outra cor, já vai mudar toda a comunicação dele. Mas, que nem eu falei, guardadas as proporções. Agora, quando a gente pensa em regra geral, sim, quando a maioria das pessoas usavam um tênis, e às vezes até um tênis grande, né? E tu olhava, a pessoa tem 1,5 m com um tênis que parecia um tijolo no pé. Traz um ruído gigantesco. Ao invés de chamar a atenção para a pessoa, acabava chamando a atenção para um elemento que é sem vida. A gente se veste para quê? Para chamar atenção para quem? Para nós ou para as coisas? Que essa é uma coisa que eu trabalho muito dentro da consultoria. Não queremos ser um motoboy que compra o tênis para ser notado. É mais ou menos isso. Tem um estudo que diz que os tênis super caros, tipo aqueles Nike, que nem a falou do Air Jordan ou aqueles Air Max, são os mais caros que eles têm da marca. As únicas pessoas que compram são realmente esse pessoal de entrega, de motoboy. Então. E alguns jogadores de futebol, né? O Neymar tem um estilo próprio também, né? Na verdade, eu acho que as figuras artísticas acabam são pagas para usarem determinados produtos. E daí quem consome essas figuras acaba se espelhando e comprando esse tipo de produto. Certo. Uma dúvida de uma outra amiga minha, que ela trabalha com comunicação. E ela quer saber, ela é baixinha e ela não gosta de usar maquiagem. Tá. E daí ela quer saber como que... daí ela é vista como infantil. Infantil e não passa credibilidade. Tá. E ela quer saber como é que ela pode quebrar essa barreira e passar confiança, mas sem perder o estilo dela. Tá. Sem precisar usar salto, por exemplo. Tá. Salto, eu gosto sempre de falar sobre o salto, porque o salto ele não influencia na questão, quando eu digo assim, se vai transmitir mais maturidade ou não. Salto está relacionado à sensualidade. Quanto mais salto e mais fino, mais sensualidade aquela comunicação estará transmitindo. Caso não tenha o salto, menos. Esse é o ponto. Agora, no caso dela, eu não sei com quais vestes, no dia a dia dela, ela faz as opções de escolhas e construções visuais dela. Mas o que eu orientaria é cores densas, um visual mais monocromático e linhas retas. Linhas retas ela poderia incluir aonde? Pode ser num padrão de motivo, por exemplo, xadrez, pode ser numa risca de giz, pode ser nos cortes de alfaiataria, blazer, a própria calça de alfaiataria em corte reto, tirar a skinny de campo, que as mulheres ainda usam muito, né? A calça skinny, que ao invés de ela valorizar, ela só marca o corpo e desvaloriza a silhueta.
ou até saias, vestidos que tragam esse corte mais alinhado, com leve fluidez. E a questão de usar ou não usar salto, quanto a isso é bem tranquilo. E talvez um pouco mais de formalidade, porque se ela é pequena, ela tem um rosto delicado e ela já não investe na maquiagem. Também não sei como é que é o corte de cabelo dela. Ela pode talvez trazer um corte com um pouco mais de imponência, modernidade, usar talvez até para transmitir essa pegada mais madura, uma armação de óculos. Então, são muitos pontos aqui que a gente poderia achar, mas seria o ideal mesmo eu estar com a pessoa e entender o que tu faz hoje no teu dia a dia, que talvez tu tá transmitindo isso. Porque só a maquiagem ou só o sapato não é, não. Né? E o fato de tu ser baixinha também não é. Eu tinha uma colega anã que botava medo na turma, porque ela transmitia uma imagem de respeito. E aí? Então, não, realmente, o que tem a mais? Tom de voz. Sabe? Ela fala assim, será que ela fala mansinho? Né? Então, o tom de voz também. A minha fotógrafa, que faz parte do time, que eu digo time de elegância, a Isa ela é pequenininha e magrinha. Só que as pessoas olham, e ela tem 21, olham para ela e acham que ela é um mulherão. Eu já considero ela um mulherão, porque é uma profissional extremamente competente, uma mulher incrível, sabe de si, é posturada, fala bem, tem um timbre de voz, um alcance assim, vocal incrível também, que as pessoas escutam áudio, eu acho que ela tem 2 metros, escutam áudio meu, acham que eu sou pequena, quando olham assim, tá, mas tá trocado o negócio. Mas depende, a roupa também, a estrutura visual dela, as escolhas que ela faz também acabam transmitindo mais maturidade. Então, talvez essa pergunta da tua amiga, talvez ela tenha outros elementos que ela poderia fazer trocas e ajustes, sem nem se preocupar de cara com maquiagem ou salto. Mas talvez na própria indumenta dela, nas escolhas dos cortes, tecidos, linhas, né? Como é que ela usa o cabelo, tudo isso talvez ela poderia, sim, de imediato já construir uma imagem com mais maturidade e que as pessoas parem de olhar para ela como alguém infantil. Tu mencionou a calça skinny, qual é a percepção que a pessoa tem quando alguém está usando a calça skinny? Um sorvete. Um sorvete? Um sorvetinho. Por que acontece? A calça skinny, ela foi desenhada em meados da década de 90. Para quê? Para corpos esguios, que lembra supermodelos da década de final de 80, início dos anos 90, extremamente magras. Ou seja, elas não tinham curvatura nenhuma na silhueta. A calça skinny veio para quê? Para expandir, para trazer essas linhas de silhueta que os modelos não tinham. Só que o que a indústria olhou? Que legal! Menos tecido, tu cobra o mesmo valor, distribui isso a rodo. A indústria ganhou muito em cima disso. Tanto que tinha uma época, eu lembro, que tu só encontrava calça skinny nas lojas. Não tinha outra modelagem. Então, tu era refém de ter que usar aquilo. Não tinha escolha e opção. E eu lembro que, na época, eu era bem jovem e eu, muito magra, mas eu não gostava de deixar meu corpo em evidência. Eu tinha muita vergonha. E eu dizia pra minha mãe, compra calça de guri. Eu usava calça de guri. Por quê? Porque daí não tinha cintura baixa, o corte era reto, tinha uns bolsos que daí trazia volume, parecia que eu tinha mais corpo. E era um jeito que eu encontrei na época lá com 13, 14, 15 anos para disfarçar aquele corpo esguio que eu tinha. Só que nós estamos aonde? Nós estamos no Brasil, nós estamos na América Latina. E aqui a maioria dos corpos femininos não são esguios. São corpos com volume, são corpos com curvas. E as mulheres vinham lá, compravam a tal da calça, geralmente até com cintura baixa, que detonava a região da cintura e do quadril, marcava a linha de cintura no lugar errado, desfigurava, então, o corpo até de uma forma anatômica, praticamente, e marcava, era que nem se botar uma legging de academia, marcava todo o corpo. Aí, geralmente, até as mais gordinhas, então, com o corpo na parte superior, que tu vai perceber, geralmente as canelas são finas, então a gente vai
A gente vai estreitando quando chega na base. Elas colocavam uma calça daquelas, e às vezes jogavam até uma peça um pouco mais larga em cima, ela ficava um triângulo invertido. Não valorizava em nada, e não valoriza até hoje. São raras e pontuais as orientações dentro da consultoria das mulheres que eu atendo, que eu digo assim, tu tem licença poética para usar calça skinny. Mas ainda assim eu recomendo, para não deixar o corpo em evidência, fazer ajustes e usos de outras peças em contrapartida. Que pode ser um colete alongado, um cardigan alongado, enfim, outras peças que ela vai também ali equilibrar com o jogo de corpo daquela morfologia, então, individualizada que eu estou atendendo. E dentro dos homens, também viram um sorvete? Ai, não, senhor. Senhor, não. Nunca vi, né? Gente do céu. Não, homem de calça skinny, assim, olha... Não dá. Não dá. Primeiro que é terrível. Já na mulher eu acho horrível. No homem, tira toda a masculinidade. É o cara querendo andar pelado, então anda pelado, deu, pronto. Anda pelado. Tu não usa calça skinny. Vai pensar. Desculpa, deixa eu me esconder aqui. Não faz isso. Cláudia, depois ali do Woodstock, início da década de 80, a indústria, de forma geral, todos os produtos, o designer, ele é um fator predominante, né? Um fator assim, essencial na escolha, inclusive. E eu sou da década de 80 e eu vi muitos filmes que mostravam cenas de ação em que os caras iam roubar uma joalheria, um banco, e eles iam bem vestidos, né? Justamente para se passarem por clientes daquela joalheria, né? Daquela relojoaria. Enfim, aí, colocando aqui no senso comum, né? No cotidiano, a gente tem o hábito de estar dentro daquela bolha, da zona de conforto. A minha pergunta é, qual é, dentro da sua estratégia, né, de consultoria, o elemento que faz a disrupção entre uma zona de conforto, uma maneira da pessoa de se vestir que está inadequada, e ela mesmo vai em busca da sua consultoria porque, cara, estou querendo almejar outros resultados para a minha vida, né? Quero conquistar mais coisas, eu ainda sou ambicioso e eu não estou entendendo que está faltando alguma coisa técnica, está faltando algo a mais. O que seria? Pode ser a roupa? O que é o divisor de águas? É realmente limpar o guarda-roupa daquela pessoa para que ela não tenha como recorrer àquela zona de conforto e buscar um novo vestuário, né? Vamos assim dizer? Não. Até é bom explicar que no meu método, na forma como eu atendo, eu não faço a limpa no sentido de tirar tudo. Eu faço uma triagem das peças. E a gente avalia a questão de qualidade, modelagem e se está adequado ao contexto, aquilo que já existe no acervo, se está adequado ao contexto do que aquele cliente ou do que aquela cliente busca. Então, ali é feita essa triagem. Através da triagem também a pessoa acompanha e ela aprende. Opa, então é aqui que eu estou errando. Então, ou às vezes até na falta de organização do próprio acervo. Porque quando falta organização, ordem dentro do acervo das peças, tu não consegue encontrar as coisas com facilidade. E daí, muitas vezes, pela praticidade, você não quer perder tempo, que é o nosso recurso mais valioso. Não quer perder tempo, acaba ou usando as mesmas coisas ou usando coisas de forma errônea que provocam ruído dentro da imagem. Então, quando eu faço, que talvez é o divisor de águas, é o aprendizado. É coletar as informações, é coletar esse aprendizado relacionado a o que eu estou fazendo, o que eu posso aproveitar do que eu já tenho materialmente falando e o que eu posso melhorar disso. Eu preciso buscar fora, talvez comprando novas peças, ou eu posso usar de forma diferente aquilo que eu já tenho, porque eu tenho clientes que é isso, compram bem, têm um acervo impecável, mas não sabem usar. E outras pessoas ou compram muito ou compram errado e daí, de fato, nem conseguem usar. Então, isso é muito pessoal, assim, é uma coisa muito individual. Então, seria mais uma conscientização do que tu tem e quais peças combinam com quais peças, em vez de descartar peças e comprar novas peças. Não é, o foco nunca é o descarte, é entender, e porque às vezes vai ter descarte, só que por que eu estou descartando? Por que está sendo descartada essa peça? O que essa peça tem que não valoriza o meu contexto de imagem? Quando eu falo por contexto de imagem, por exemplo, se eu chegar na casa de uma prof de educação física que está sempre de legging e tênis, eu não posso tirar a legging e o tênis do momento de trabalho dela. Por
que isso faz parte do contexto dela. Agora, eu chego numa outra casa, onde tem uma contadora que vai de leg e tênis para o escritório e diz que os clientes não querem pagar os honorários dela. Filha, aqui realmente não está dando. Porque o contexto das peças que tu tem escolhido, usado, é de um outro universo, não é para o teu universo. Então, talvez sugiro, né, fazer as escolhas que estejam linkadas ao estereótipo desse profissional da área contábil. Porque isso realmente faz diferença. Faz. Por exemplo, uma pessoa é uma eletricista, tem mais ou menos 200 clientes na sua carteira, atende um bairro nobre de uma cidade e ele vai na padaria no sábado e é interessante para ele que ele vá até a padaria com uma roupa um pouco mais adequada. Por quê? Porque ali ele pode estar fazendo um networking, correto? Exato. Então as pessoas estão negligenciando isso. Existe uma comunicação através da autoimagem, né, do estilo de se vestir, que também projeta a possibilidade de atrair novos clientes. Sim, sim. E não é só advogado, médico, né, dentista. Estamos falando de uma rede de serviço. De Independentemente da profissão. Independentemente. Quando tu alinha o teu contexto visual, daí a gente falando do profissional, né, e o pessoal, mas tu faz esse alinhamento, tu consegue transmitir de uma forma mais fácil quem tu é, o que tu faz. Ou seja, quem já está atento a isso e está fazendo essa autoimagem diferente, ele já está na frente. Já está na frente. Já está percebendo que ele está conseguindo fazer uma trilha mais rápida. Ainda mais agora, se falando em redes sociais, que a nossa imagem fixa das redes, ela quase que se torna imutável, né? Porque a imagem em movimento, que é o nosso dia a dia, tem dias que a gente vai estar com o cabelo feito, com maquiagem, de salto. Tem dias que tu vai estar de tênis, uma camisa mais despojada, para buscar o filho na escola. Então, a nossa imagem em movimento, às vezes, ela até permite alguns pequenos, eu vou dizer assim, escorregões. Porque a gente em movimento é uma coisa, mas e a parte estática, a parte fixa das redes sociais, que às vezes não se apaga. E grava muito, porque a gente está cada vez mais, as pessoas consumindo cada vez mais redes e internet e mídias, tanto que o próprio algoritmo faz com que a gente fique cada vez mais ali dentro, produza e fique ali dentro. Então, a parte da imagem estática, dessa imagem fixa, também precisa ser olhada. E quem está prestando atenção nisso, quem está buscando essa orientação, quem está buscando informação, quem está usando isso de forma, por isso que eu falo, estratégica, está saindo na frente. Está vendendo, às vezes, muito mais, sem talvez a bagagem de conhecimento, comparado com um profissional que tem uma bagagem muito maior, mas não está fazendo isso. E o vestir, ele não vai só além da roupa. Quer dizer, ele vai além da roupa. Eu imagino que sejam várias camadas. Tu vestir o corpo, vestir o caráter, vestir a mente. Então, dentro da tua consultoria, o teu trabalho, tu também orienta a pessoa a se posicionar, ter uma postura melhor, ter uma entonação de voz que passe mais confiança. Sim, tem isso também? Sim, quando a gente pensa na imagem, a imagem é toda a nossa comunicação. E quando eu falo por comunicação, é uma coisa tão ampla, né? Mas nós somos 55% visuais, independentemente de gênero. Claro que se a gente comparar masculino e feminino, o homem consegue ser muito além. Eu diria assim, quase 80%, 90%, porque o homem é muito mais visual do que a mulher. Nesse aspecto inconsciente, mas nós somos 55% inconscientemente muito mais visuais. Só que a gente vai construindo a nossa imagem não só na forma como visualmente a gente se apresenta. Então, tem toda essa bagagem da nossa dicção, a forma como a gente fala, como a gente se porta. Porque, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês e estou falando sobre imagem e comunicação. E se eu tivesse assim, ó, aqui falando. E eu tenho conhecimento gigante. Eu só curvada, assim, aqui falando, mão escondida. Ou até, né, eu uso bastante também dentro dos cursos, nos atendimentos, as pessoas pecam muito no, né? Sim. E fica. E, né, eu fui num evento que, em menos de meia hora, a moça falou 47 Inés. Eu me dei o trabalho de contar. Em menos de 30 minutos de fala.
47 nés. Eu disse, ai, não, para mim chega, não estou conseguindo escutar. Porque eu só escutava né. Então, a nossa construção imagética, a nossa comunicação, ela é o todo. E sim, ela vem do interno para o externo. Então, eu também costumo dizer que toda imagem revela um caráter. Ela revela uma intenção. Um caráter ali intencionalizado. Mas pode ser que internamente aquela imagem, que se ela tem um ruído, ela não está revelando todo aquele caráter, seja ele positivo ou negativo. Porque, assim como o Rafa falou, por exemplo, nos filmes, os caras que iam saquear bancos iam bem vestidos. Para quê? Para facilitar a entrada deles. A gente não conseguia revelar. A gente não conseguia revelar nem o caráter, nem a intenção, porque ela estava maculada por trás. Então, parecia que na revelação daquela roupa bem indumentada, o caráter era um caráter sóbrio, idôneo, e a intenção era boa, quando que, na verdade, se revelava algo bem ruim. Então, toda imagem vai refletir numa leitura de um caráter e numa releitura de uma intenção. Sempre vai entrar em discussão e debate sobre as roupas femininas de estarem com o corpo mais ou menos à mostra, né? Se tu pegar uma mulher idônea, mãe de família, educada, inteligente, com graduação, e vestir ela com uma roupa curta e largar ela na Júlio de Castilhos de noite, vão achar que ela é o quê? Ela não é prostituta. Ou vão achar que ela é o quê? Está revelando uma intenção. A roupa revela uma intenção. Por mais que ela não seja, por mais que ela não está ali. Mas é o que as pessoas vão, de pronto, imediato, pensar. Principalmente quem não a conhece. E a maquiagem também. A maquiagem também acaba influenciando porque está dentro de todo o contexto de imagem. E uma pessoa que tem um defeito físico, sei lá, vamos supor, não tem a sobrancelha ou a boca é torta. Tem um político famoso, eu não sei se ele ainda está atuando, mas ele tinha um olho mais alto que o outro, não sei se você lembra. Como é que faz para a pessoa não ficar focando nisso através do vestir? Nesse caso, eu também costumo dizer que tem coisas que a gente tem escolha e tem coisas que a gente não tem escolha. E quando a gente pode utilizar de elementos externos para nos favorecer de alguma forma, ponderadamente, harmonicamente, ok, a gente deve fazer, entende? Senão todo mundo andaria pelado, descabelado ou com o cabelo raspado. Então, tem coisas que a gente consegue manipular, que a gente consegue... de elementos externos que a gente consegue construir dentro da nossa imagem. Mas tem coisas que não dependem de nós. Por exemplo, o fato de um homem ser mais baixo que a mulher ali numa relação. Né? A mulher vai hostilizar, porque o cara não tem como ele ser mais alto. Ela vai fazer o quê? Né? Ela está interessada na pessoa, ela vai diminuí-lo pelo fato de ele ter uma altura menor do que a dela, porque às vezes as pessoas me perguntam quanto a isso. Então, tem coisas que a gente tem domínio. Tem coisas, elementos, situações, mensagens e comunicações que a gente pode manipular, que a gente pode moldar. Mas tem coisas que a gente não tem. E daí, sim, o que acontece nesse caso? A gente tem um esforço maior dentro da nossa fala, da nossa postura, do nosso conhecimento, para quebrar aquele paradigma que veio de antemão na frente. Seja o olho torto, a boca torta, ou o fato de não ter cabelo, enfim. Então, vai ter um trabalho a mais para ser feito para quebrar aquela impressão visual. E tem, sim, estudos, inclusive, se eu não me engano, eu vi alguma coisa, Harvard, UCLA, e também na Times, que conectados eles falam mais ou menos a mesma coisa. Que o ser humano leva mais ou menos 7 segundos para criar uma primeira impressão de fazer um raio-x de alguém. Eu digo que até menos que isso. Eu acho que é de pronto, quase 3 segundos é menos que isso. Ainda mais hoje, que a gente está muito mais acelerado. Então, para quebrar aqueles 3, 7 segundos, se tiver ruído visual, a pessoa vai precisar de um esforço maior para construir a sua imagem como um todo. Respondi?
Respondeu. Tá. Você tem na sua consultoria, claro, mais mulheres como clientes e até mesmo pela questão de afinidade, né? Entender mais o universo. Você pode, claro, não citando nomes, mas contar um caso de uma cliente sua que ela passou por algum processo de alguma transformação na vida, ou um divórcio, ou ela perdeu muito peso, ela teve que se adequar ao guarda-roupa, ou ela estava com uma depressão e a transformação do vestuário dela fez com que ela melhorasse? Eu teria, assim, inúmeros cases bem impactantes de histórias distintas e bem emocionantes. Mas talvez a que mais eu me apego, no sentido de história, foi dessa primeira cliente que eu atendi, que eu nem conhecimento, assim, conhecimento sim, eu tinha, mas essa bagagem com formação de consultoria, né, eu não tinha ainda. Que foi um caso que ela era uma mulher jovem de 35, 36 anos na época, com 3 filhas, de idades muito próximas. E ela era professora da rede municipal. Então, como é que as professoras se vestem? Estilo casual. O que elas usam? Camisa social. É? Não as tuas professoras, professoras de hoje em dia. Então não sei. Não? Não, a prof de escola, prof de educação infantil, como é que elas se vestem? Acho que um básico, né? Calça jeans e uma camiseta. Acho que sim. É? Não? Geralmente elas estão de abrigo. Porque elas estão, que é uma criança, confortável, tem que estar assim. O que o abrigo remete? Quase que um pijama, tá? Então, ela estava na iminência de voltar à atividade profissional dela naquela ocasião. E foi aí que surgiu essa... Depois de 3 gestações, o corpo muda muito. Se uma gestação o corpo já muda, imagina 3. Uma emendada na outra. E ela sentiu essa necessidade desse resgate, até porque estava acontecendo um distanciamento com o esposo dela. E 3 filhas para gerir e mais o trabalho para que, na ocasião, ela ia voltar. E foi quando ela, em tese, procurou. E nessa ocasião, eu trouxe para ela o seguinte. Eu perguntei, como é que tu vai vestida vai voltar para trabalhar? Então, eu tenho que estar confortável. Eu tenho que estar numa roupa que eu consiga lidar com a criança, porque daí é descer, é baixar, é isso, é aquilo. Beleza, tudo bem. Porque existe sim o conforto físico, mas as pessoas negligenciam o conforto visual. O conforto visual também é importante. E ele acaba mexendo em todo o nosso entorno. Eu falei, eu vou te sugerir para tu começar a fazer essas mudanças aqui. Ao invés de usar roupas de abrigo, tu vai colocar assim a calça jeans, não precisa usar salto, vai com um tênis, mas aqui na calça jeans coloca um cinto, ao invés de usar aquela camiseta que tu acha que é a camiseta que tá velha, que não tá legal, coloca uma blusa assim, veste um casaco assado, não vai de moletom, coloca um cardigan, que é um tecido de tricô, né, um tear de tricô, mas que tem um movimento, são pequenos ajustes, mas eu tenho certeza que vai sentir diferença. Outra coisa, não deixa que as mulheres pecam, tá? De não lavar o cabelo todo dia. E até inventa a história de que não tem que lavar todo dia. Então, às vezes, tá com o cabelo sujo, não quero lavar, vai lá e prende o cabelo, mas dá para ver que o cabelo tá sujo. Então, essas pequenas mudanças de cuidados nos hábitos de higiene pessoal, passar a roupa. Mas eu tenho 3 filhos, como é que eu vou fazer? Investe em roupa que então não precisa passar, mas não vai com a roupa amassada. Vai fazendo essas pequenas trocas e depois me conta. Eu falei para ela. Ok. Ela foi fazendo. Num belo dia, ela me manda uma mensagem escrita no Insta, dizendo assim, Cláudia, eu preciso te contar. Os meus alunos passaram a me admirar mais, disseram que querem ser professores quando crescerem. Olha a importância que tem uma professora em sala de aula já para as crianças, porque é a figura com quem elas mais passam tempo. E ela disse, e o meu casamento, Cláudia, eu preciso te contar. A gente se aproximou. Ao passo que eu comecei a cuidar mais de mim, eu sim, me senti melhor para cuidar mais ainda das meninas, mais ainda do meu esposo e
esse amor que eu entreguei para mim, que eu fui entregando para eles, eu estou recebendo todo ele de volta. A minha casa está mais arrumada, a gente está se organizando melhor. E daí, nossa, eu choro quando eu recebo uma mensagem dessas. Porque eu já estive nesse lugar e eu sei exatamente o que ela estava sentindo, o que ela estava passando. Só que esses pequenos detalhes, esses pequenos cuidados, isso que a gente nem saiu fazer compras. Eu fui lá e fiz essa triagem no armário dela. Só pequenos ajustes desses cuidados que são simples e que para nós deveriam ser óbvios, já fizeram toda a diferença. Por quê? Porque trouxe ordem, trouxe essa organização, trouxe cuidado, autocuidado, e a gente acaba refletindo isso no outro também. Mas que idade tem os alunos dela? Na faixa de 8, 9 anos de idade, é ensino fundamental. E dentro dessa idade, a criança ela já tem uma noção do vestir? Tem. Uhum. É inconsciente. É um inconsciente hereditário. Só que, claro, ali as crianças verbalizam. Mas se tu colocar ali, por exemplo, crianças 4, 5, 6 anos, tu colocar uma pessoa mal vestida, suja, fedida, e tu colocar alguém bem vestido, com um sorriso, né? Porque comunicação é várias coisas. Tu acha que ela vai se sentir mais segura para ir aonde? Para quem? Tu acha pedófilo, tu acha que eles andam com uma plaquinha dizendo que são pedófilos? Eles se vestem bem, eles são sociáveis, eles são simpáticos. E sabe quais as crianças que eles principalmente escolhem? Quando eles visualizam as crianças mal cuidadas, porque sabem que falta atenção ali. E são presas mais fáceis do que as crianças que estão cuidadas, penteadas, limpinhas. Legal. Assim como a indústria automotiva por muito tempo vendeu muito carro branco e a gente estava com ruas de carro branco e prata. O carro branco não seria para a empresa? Não, muita gente comprava carro branco, né? E ficou aí a moda de carro prata e branco por várias décadas aí no Brasil, principalmente ali no final da década de 90 e início dos anos 2000, né? Claro que, falando de moda, vou te fazer uma pergunta assim de como começar para quem tem pouco dinheiro para investir. Aí a gente vai partir, eu pressuponho, do preto, né? Que é uma cor muito neutra. Mas não querendo que toda a sociedade já comece a usar uma calça preta e uma camiseta preta, porque essa não é a ideia, né? Uniformizar. Mas quais seriam assim as cores que uma pessoa que está querendo melhorar, fazer um upgrade no seu guarda-roupa, entendeu? E começar a se vestir bem, mas vestir de uma maneira que seja acessível e que também fique um pouco autêntica, um pouco diferente da maioria. Só cor? Cor, como você falou também, gesto, postura, perfume, para homem e para mulher, no caso, né? Na verdade, eu vou dizer, se a gente tivesse há 50 anos atrás tendo essa conversa, há 50 anos atrás era tu tinha que mandar fazer. E se tu não tinha dinheiro para mandar fazer... Alfaiataria, né? Isso, tu tinha que fazer em casa. Então, como é que as pessoas mais humildes faziam as roupas em casa? Às vezes com sacos, né? Sacos de farinha, com sobras de tecido, que elas conseguiam, às vezes até daquilo que elas compravam, ou às vezes até de doação. E, inclusive, aquelas histórias de que a roupa de 12 filhos passou pelos 12, mais ou menos, né? Então, se a gente tivesse assim... Só que hoje não tem mais essa desculpa, porque hoje tem peças baratas para a gente adquirir nas lojas de departamento. E as infinidades de promoções também facilita. Sem contar os second hands, né? Brechós, bazares, trocas. Então, eu sou uma prova porque eu vivi isso. Eu ganhava R$400, eu tinha que pagar a faculdade e eu morava de favor, então eu não tinha aluguel. Como é que eu ia comprar roupa? Eu esperava a promoção da promoção do balaio do negócio para ir lá comprar uma calça e pagar, às vezes, R$15. Mas uma calça que eu escolhia de alfaiataria numa cor neutra. Então, as cores neutras não é só o preto e branco. A gente tem ali o azul marinho, a gente tem o bege, o cru, o areia, o cinza. Então, tem uma gama variada de cores neutras que as pessoas podem estar investindo. O próprio jeans, a lavagem índigo do jeans, é uma padronagem neutra para o jeans, que ela consegue conversar com tantas outras cores, estampas e tecidos. Então, também pode ser usado dentro dessa construção visual do dia a dia para qualquer pessoa. E eu falo assim, não apenas no arquétipo ali de cores, mas até a própria escolha de tecidos.
Então, hoje tem muito tecido barato, o poliéster é um exemplo. Então, eu não tenho condições de comprar uma seda e comprar um linho. Não tem problema. Tem muito tecido hoje que é bem barato, mas as peças que têm um acabamento legal, que tu compra por um valor mais justo. E o fato não é sobre ter mais ou comprar mais, mas se tu souber usar mesmo aquilo que tu tem, as peças que tu tem, e sim, passar... Se vocês soubessem a diferença que tem a roupa passada, limpa, a nossa própria autoimagem, né? O cuidado pessoal, como ele faz muita diferença dentro de uma composição, nem interessa se a tua camisa custou 500 ou 20 reais. Mas então são esses ajustes, qualquer pessoa pode fazer. E sim, hoje tem uma possibilidade, uma infinidade de opções para construir um acervo, para ter ali um guarda-roupa, às vezes enxuto, mas com muitas possibilidades de imagem e que valorizam aquele contexto individual. Perfeito, Cláudia. E você falou da década de 60, era uma época que tinha muitos acessórios, bengalas, chapéus, né? Hoje, os acessórios eles estão também em evidência? É elegante ou é uma coisa assim muito singular? A pessoa que ela quer se destacar por usar um estilo um pouco mais... Aquilo que eu usei no exemplo daquele cliente lá de Santa Maria, tem algumas pessoas que elas têm uma estrutura visual, uma licença que é delas. Uma licença poética. Isso, né? E que elas conseguem usar, né? Eu digo assim que mais do que usar a roupa, tu precisa sustentar a roupa. Então, se tu não sustenta a roupa que tu tá usando, e tu tá usando só porque fulano usa, tu realmente vai transmitir esse ruído. Agora, se isso faz parte do teu contexto de marca pessoal, de imagem pessoal, as pessoas não vão nem ver elas não vão perceber assim, nossa, não tem a ver com a Cláudia, não tem a ver com o Rafa, aquele acessório, aquela peça, aquele chapéu. Eu comprei um chapéu ano passado e daí até os meus parentes lá ficavam me dizendo que eu era do seriado do Yellowstone. Mas eu colocava um sobretudo preto. Sim, eu parecia o Van Helsing, mas eu botava um sobretudo preto, botava o meu chapéu e ia pra rua. E eu sei que eu sustento, e eu estava super segura disso. Também sei que dentro do meu contexto, que eu sou consultora de imagem, sou palestrante, eu também tenho uma figura um pouco, não é caricata, mas performática também dentro da minha comunicação. Ninguém que me conhece como a consultora contestava a minha escolha, porque sabe que eu sustento ela. É bem diferente de se eu só tivesse feito aquilo a esmo, tentando copiar Beltrano, fulano, ciclano e não conseguisse sustentar aquilo. Daí sim, aí eu não ia transmitir essa credibilidade dentro das minhas escolhas visuais. Assim como o alimento ele tem uma data de validade, que ele expira e fica ruim, a roupa ela tem uma vida útil? Tecnicamente falando, a roupa tem vida útil. Né? Falando em tecido, falando em matéria, em físico, ela tem. Então, quanto mais tu lavar, mais ela vai se perder, ela vai se esgaçar, ela vai se acabar. Agora, quando a gente pensa em design da roupa, que é uma coisa diferente dessa construção física dela, né? Quando a gente, no que eu digo assim, do tecido, da matéria química da roupa, digamos. Mas quando a gente pensa no design, também. Então, existem peças que a gente considera atemporais, ou seja, elas atravessam o tempo. Uma camisaria masculina, como a que vocês estão usando, ela vem de releituras mais antigas, mas sempre vai ser a camisaria masculina. Sempre ela vai ser intitulada e jogada com uma ideia que transmite uma leve formalidade, né? No caso, a tua tem um bolso externo, então ela vem mais para um lado casual, porém ela está numa cor mais escura, então ela fecha um pouco mais a tua comunicação. Aqui a gente já tem um linho, que também abre mais a comunicação, que é uma textura natural, uma cor um pouquinho mais clara. Então, mas a camisa sempre vai ser a camisa. Claro, eu não tenho como prever o futuro, eu não sei o que vai ser lá na frente, né? Daqui 10, 15, 20, 30 anos, assim, eu não sei, mas aquilo que é atemporal, que veio atravessando o tempo, ele se mantém incólume, diferente daquilo que eu costumo dizer que é sazonal, que é aquelas peças de temporada, que é aquela coisa que daí de repente dá uma febre, um surto coletivo, tá todo mundo usando, e quando é ano que vem
não tem mais sentido, assim, ficou uma coisa assim sem pé nem cabeça. Então, sim, daí tem este prazo de validade, porque a peça pode estar boa, pode ainda ter uso, entre aspas, mas perdeu-se o sentido de comunicação dela dentro daquele contexto ou daquele próprio, vou dizer assim, contexto social, que as pessoas, ano passado usava um cinto de um jeito e esse ano tem um cinto que é de outro. Compreendi, mas eu pensei mais no sentido de, principalmente o homem, compra uma camisa, adora ela, usa todo dia no trabalho, no lazer, para ir no shopping, para ir viajar. Aí a camisa ficou muito velha, ele corta as mangas, usa e faz uma regata e vai na academia ainda mais 7 anos com a mesma camisa. Ela ficou ruim, ele, sei lá, faz uma toalha e continua usando a camisa. Foi mais nesse sentido. Quando que a gente começa a pensar em passar para frente a roupa? Quando a roupa está visivelmente desgastada, manchada. A questão dos acabamentos de costura também, muitas vezes começou a descosturar, o botão está quebrado, ou a gola da camiseta está esgaçada. Está na hora de fazer essa troca. Ou também quando deixar de chegar perto de você, né? Porque já não está mais cheirando bem. Né? Também tem isso. Aí tu já percebe também. Mas fazendo uma brincadeira aqui. Cláudia, aproveitando o teu domínio no campo de direito, da advocacia, e recentemente a gente viu que vai ser implementado nas indústrias, principalmente a NR1, né? Que ela vai tratar de questões psicossociais, né? Questões psicológicas, a maneira como a pressão dentro do ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho em si, a maneira como o empregado, o colaborador, ele aceita ou absorve aquela pressão, se é positiva, se é negativa, se está atrapalhando a maneira como ele vem lidando com as suas questões sociais, questões, né, em casa, principalmente psicológicas, né? Então tem um ponto aí que a NR1 vai começar a trabalhar agora a partir de 26 de maio de 2026, mas começa a ser já implementada a partir de agora em caráter de adequação, né? Que é o termos que os advogados estão falando. Aí me surgiu uma curiosidade, porque já puxando pela questão da consultoria em imagem e na questão também do âmbito, vamos dizer assim, das mulheres, né? As mulheres com a sua fisionomia, sua beleza externa, elas devem explorar aquilo que elas têm, né? De estatura, de corpo, se vestir bem, impor uma maneira de se vestir que traga autoridade, mas também que realce a sua beleza. Dentro dessa abordagem, a minha pergunta é: você entende que mulheres que são esbeltas, elas devam valorizar o seu corpo com um vestuário que, né, revele um pouco mais, mas também há essa questão de dentro do ambiente corporativo, entendeu? Uma vestimenta tem que ser um pouco mais fechada. Como que é essa comunicação, né? É uma linha muito tênue, né? Que a mulher tem que transitar para se expressar, entendeu? Com autoridade e não revelar a sua beleza. Entende o que eu quero colocar aqui? Mas então, eu vou devolver com uma pergunta antes. Ela pode estar toda vestida e essa mulher ela pode estar revelando a sua beleza, ou não pode? Pode. Estando... Até mesmo totalmente fechada, coberta, né? Exato, né? Então, aí é que tá. Que beleza é essa que essa mulher quer revelar? Então, gostei do diálogo aqui, eu vou devolver como uma tréplica. É tréplica que fala? Agora me fugiu aqui. Em algumas empresas, alguns estandes, por exemplo, de mostruários, né, de feiras de agronegócio, de feiras automobilísticas, alguns bancos, algumas gerentes, elas estão vestidas de uma maneira um pouco mais audaciosa, vamos assim colocar. O formato da vestimenta cai no corpo dela. Isso é para deixar o cliente mais atraído pela agência, mais simpático
aquele banco. O que é essa comunicação? Porque ela poderia ser muito mesmo bem feita com blazer, né? Uma maneira mais sóbria, também estaria trazendo autoridade. Sim, nesse caso... A minha pergunta é querer entender por que essa comunicação um pouco mais exposta. Porque nesse caso, quando a mulher usa, tá? Literalmente, seja inconsciente ou não, né? Inconsciente ou consciente, mas ela usa do corpo para chamar a atenção, ela tira a atenção daquilo que talvez ela está manipulando ali no seu entorno. Por que que nas feiras eles colocam modelos, eu vou usar o termo modelos para não dizer outro, mas por que que eles colocam aquelas mulheres com corpos extremamente curvilíneos e as roupas justas ou quase sem roupas? Porque é para tirar Lembra que eu falei dos homens? Quanto visual vocês são? 80%? Ou mais? Eu prestei atenção. Né? Então, o que acontece? Tira a atenção, talvez, de alguns melindres que podem estar acontecendo para manipular de alguma forma, porque o homem vai estar ali mais atento visualmente àquela figura que está... como é que eu posso dizer? É que nem se fosse um mágico, lá o Mr. M. Ilusionista. É uma ilusão. Quando a mulher usa do corpo para negócios, né, ou para trabalho, ela está criando ali uma ilusão. Porque daí o homem, o que ele vai se sentir? Ele vai se sentir, talvez, entre aspas, confortável, seduzido, né? Ele vai se sentir ali seduzido, porque o homem chega a ser doente de tão visual que ele é. Muito mais do que a mulher. Então, e nos bancos, pasmem, gente, tem algumas gerentes que fazem até proposital. Elas estão lá, assim, mais sensualizadas, sexualizadas, eu acho que é a palavra correta. Para quê? Para que enfie, talvez, naquele cliente que está mais desatento, porque está prestando atenção nela, não está prestando atenção no que está sendo dito, está prestando atenção na forma física, para que ela vá ali embutindo diversos contratos sem que ele nem leia, para que ele simplesmente faça o que ela está sugestionando ou pedindo. É mais ou menos isso. É realmente para ludibriar. Fato mesmo. A pessoa pode estudar ali uma planilha de investimentos, ficar ali semanas, vai lá conversar com a gerente do banco, né? Daqui a pouco, com todo aquele relatório, a ilusão, né, do ambiente ali, daquele contexto, acaba que... Ou seja, tem uma história assim clássica que grandes escritórios, momento de fusões de empresas, na data, na ocasião que eles marcavam aquela reunião com inúmeros investidores, com acionistas, com conselhos, quem queria se favorecer daquele negócio, né, ou digamos assim a figura onde o escritório lá onde ia ser talvez como é que eu posso dizer, celebrada aquela audiência, aquela situação, contratavam modelos com roupas impecavelmente ajustadas, não é assim, modelos mesmo, né? Mulheres belíssimas, impecavelmente ajustadas, simpaticíssimas, servindo aqueles homens para quê? Para tirar o foco de atenção de alguma forma daquele reduto masculino, para que eles conseguissem fazer seus melindres de uma forma que aquela negociação se tornasse mais favorável para quem aplicava aquela técnica ali dentro daquela situação. São estratégias, né? Para quem é um empresário e tem clientes ali e ele quer criar essa atmosfera de ilusão, contrata modelos e cria todo esse ambiente para favorecer seus negócios. E quem não é empresário, quem é o consumidor, preste atenção que talvez você está sendo, entendeu, uma peça, né, nesse tabuleiro aí manipulado através desses efeitos visuais, né? Exatamente. Que para o homem, como você disse, 80% é o visual. É o design, né? Que traz uma questão até dos ambientes, das convivências dos ambientes, as pessoas... Tu vai vendo assim, uma decrescente visual quando
as pessoas começam a trabalhar, elas querem apresentar o seu melhor, né? Elas iniciam na atividade, começam, e de repente o próprio ambiente é um ambiente mais hostil, é um ambiente meio insalubre no sentido de convivência, de relações. Tu vê que a pessoa vai entrando em depressão, ela vai se largando, ela vai se... os próprios líderes daí vão maltratando mais quem fica com essa imagem mais desgastada do que aqueles que talvez se impõem mais. E quando eu falo por impor, não é falar necessariamente. É só tu estar com uma comunicação mais fechada, tipo, daqui tu não chega, daqui tu não passa. Às vezes é mais ou menos isso. Quando a gente comunica fisicamente essa imposição, a gente não precisa dizer água. As pessoas vão entender. Cláudia, no seu entendimento, é assédio, para falar de assédio aqui, é assédio o comportamento do homem com uma colega de trabalho, ou um colega, um homem também, né, no caso, em colocar a mão no ombro, entendeu? Tá conversando, ficar com esse... Então, rapaz, você tem vindo muito cedo ultimamente na empresa, você gosta de chegar cedo aqui na empresa. Isso é assédio? Porque em alguns debates que estão ocorrendo na internet, assim, com alguns advogados, estão colocando que idosos, assim, empresários, idosos de outra época, entendeu? Por ter aquela postura mais expansiva, chegar no ombro de uma colega, colaboradora, entendeu, mulher, e tocar no seu ombro, de certa forma está sendo um assédio, sabe? Deixar a mão ir nas costas. É uma linha muito tênue, né? O que é caracterizado assédio e o que não é. E dentro da NR1, dentro da questão da moda, da postura, da imposição de voz, daquilo que você falou, se uma mulher falar diminuidinha, né? Uhum. E aí o cara que já é um cara com uma personalidade mais de assédio, ele vai escolher a vítima que é mais frágil, né? Faz um pouco, elabora um pouco com relação a essa questão aqui. Para considerar assédio, não tem que ter a ausência do consentimento, né? Então, se a pessoa me tocou, chega e me toca, e é aí que falta às vezes, né? Falta o teu autoconhecimento de dizer assim, olha, eu prefiro que não me toque. A gente pode conversar, eu prefiro que você não me toque. Se a pessoa insistir no tocar, já aí passa a ser assédio. Mas o assédio não é só o toque. O assédio também pode ser um assédio visual. A gente sabe que o assediador, ele tem uma intenção. Quem não é assediador, ele não tem a mesma intenção que o assediador. Então, eu sou gringa, né? Então, a gente fala com as mãos e, geralmente, a questão do toque. Eu tenho isso. Então, se a pessoa está próxima, às vezes eu vou dar lá um cutucão, assim, vou falar, não estou assediando, porque a minha intenção e toda a minha linguagem não vai estar comunicando um assédio. Agora, o assediador, quando ele tem aquela intenção, ela vai começar antes do toque. Vai ser o olhar, vai ser uma palavra, tem todo um antes disso. Só que tem pessoas, às vezes, que não têm a coragem ou a convicção de dizer assim, olha, eu prefiro que você não me toque. Né? Porque quem é assediado se sente sujo, se sente, né, ali estragada, maculada, né? Seja homem ou mulher. Então, a pessoa não tem essa coragem de dizer assim, olha, eu prefiro que não me toque. Mas ela vai sinalizar com o rosto que ela não gostou. Não teve o caso da Ilse Scamparin e do Bonner, que estão falando um monte, que ele foi abraçar ela e ela sai? E ela estava evidente que ela não tinha gostado, e daí até tentaram se retratar na televisão, falando sobre que ela estava com problema no joelho, porque surgiu um burburinho super grande ali nas mídias de que ele tinha assediado ela de alguma forma, né? Dá para perceber pelas expressões faciais e corporais dele que não era um assédio, era um trejeito dele. Ela já não gostou. Ela, de pronto, se afastou. Ela não precisou falar, ela pegou, simplesmente se afastou. Então, transportando para a questão das empresas, para a questão das relações de trabalho, o assediador, quando ele toca, quando ele olha, é porque ele tem uma intenção.
Até porque em técnicas de venda, né, e hoje em dia todo mundo passou a ser um vendedor, porque a internet ela criou esses canais, né, as pessoas têm que falar de seus produtos e serviços, então todo mundo hoje fala de vendas, de negócios. E uma das técnicas é o report, né? E o report é aquele repetição do comportamento do seu cliente. E eu, particularmente, eu não gosto de ser tocado também, né? Eu lembro de uma época que na empresa que eu trabalhava estavam negociando uns terrenos e o corretor veio apresentar os terrenos e ele começou a tocar no meu ombro assim, eu me afastei, sabe? De cara, não perceba que eu não gosto do toque. Mas eu lembro que na técnica de vendas avançadas, o report é uma estratégia em que você observa o seu cliente. E se seu cliente ele é uma pessoa extrovertida e expansiva e ele toca em você, é da natureza também ali, dali a pouco, entendeu? Esse terreno aqui, assim, encostar a planilha, né? Então, é bem tênue mesmo essa questão, né? De identificar aonde você está avançando ou não está avançando. Mas é como você disse, né? As intenções já estão em outros aspectos. Outros detalhes. E daí, a pessoa vai perceber o inconsciente. Sabe a coisa da intuição? Que a gente fala, tive uma intuição ou tive uma percepção. A intuição nada mais é do que nosso inconsciente dando um recadinho. Se ligou o alerta. Tem até um filme, o Bernardo, meu filho, assiste, que é do Sem Floresta, que tem a tartaruguinha lá, o jabuti, e o jabuti diz assim, formigou o meu rabinho. Se formigou o rabinho, gente, é porque tem alguma coisa ali, alguma intenção ali que não está sendo revelada, mas está sendo percebida. E na consultoria de moda, homem e mulher, ele pode usar roupas mais justas, tanto o homem quanto a mulher. Isso não quer dizer que ele está querendo ser assediado, né? E não, quanto a isso, sim. Mas ele volta para a nossa linha tênue. Qual é o percentual de roupas extremamente ajustadas que tu está usando? Né? O que tu quer comunicar com elas? Por exemplo, agora usam muito o termo das meninas do job. É o trabalho delas, elas fazem isso, então elas vão aparecer na rede social e no contexto do dia a dia com roupas salientando aquilo que elas estão ofertando pro público que é, né, que compra o seu serviço, enfim, seu produto. Então, é o contexto delas, é esse. Agora, qual é o percentual disso? Com que rotina você faz isso? O que você quer transmitir com isso? Né? Então, tu pode perceber que geralmente o pessoal que usa roupa muito justa é porque considera que o seu corpo é um corpo extremamente desenhado, bonito, não sei, enfim. Mas isso diminui a pessoa que, né, fisicamente falando, que mesmo se tendo um corpo escultural, digamos, não usa? Não. Também não, né? Não diminui o corpo de quem não usa a roupa como para invocar ali as suas curvas físicas. E aí é que tá. Quanto mais a gente usa o nosso corpo, ou a gente marca o nosso corpo, mais a gente sexualiza, que é diferente de sensualizar. E a questão da comunicação sensual, ela pode ser usada por homens e mulheres. E ela atrai muito, até porque ela está ligada ao arquétipo do amante. Ou seja, o amante, qual que é o valor dominante? O que ele busca? Ele busca amor. Mas amor não é o amor romântico dos filmes de comédia romântica, etc. Ele busca admiração. Então, a figura do amante, essa figura arquetípica, busca admiração, busca que as pessoas gostem dela, queiram a presença dela, queiram ouvir o que ela tem a dizer. E aí é que tá. Tu tá usando o teu corpo ou tu tá usando, sim, elementos que valorizam, às vezes, uma linha de cintura, valoriza a tua altura, etc., para trazer esses detalhes que remetem ao amante. Ou tu tá sensualizando ou tu tá sexualizando, que daí são coisas bem diferentes. Bacana. Antes da próxima pergunta, para você que está acompanhando até aqui, agradecemos muito a audiência. Espero que estejam gostando aqui do nosso diálogo com a Cláudia Fiorini. Por favor, inscreva-se no canal, compartilhe com os seus amigos, seus familiares também, pessoas que vocês acham que essa pauta aqui vai fazer uma transmutação, né? Uma transcendência assim, de valores, de caráter, de personalidade. E fiquem conosco. Cláudia, subjetiva agora a pergunta. Aquilo que a Cláudia disse que já não dá mais, tire isso dos seus guarda-roupa. Camiseta baby look, que foi uma moda aí de 10, 15 anos atrás. Isso não dá mais, né? Pelo amor de Deus, né? E o que mais?
que eu falei antes da calça skinny, né? Agora as mulheres estão usando calça larga e os homens estão usando as calças justas, né? Mas a calça skinny... E a questão hoje mais é até a escolha dos tecidos que a gente tem feito. Assim, tudo que é muito justo evidencia muito o corpo. Tu quer que as pessoas percebam o teu corpo ou a tua pessoa? É uma escolha que tu faz, né? Tu quer que as pessoas gravem quem tu é ou o que tu usou. Eu prefiro que gravem quem eu sou, que queiram saber quem eu sou. Então, tem até uma frase de Gabrielle Chanel. Vista-se bem e notarão a mulher. Vista-se mal e notarão a roupa. Tu vira um ponto de referência. Aonde? Lá onde tem a mal vestida. Ou a jaqueta laranja. Ou o tênis amarelo. Porque não vão se preocupar em saber quem é a pessoa. Vão só estar vendo aquilo que está chamando mais atenção. Que daí pode estar na roupa. E para a mulher... Quais são as roupas que ela tem que descartar do guarda-roupa? É que lembrando, depende muito do contexto, mas o casaco TED, virou uma moda, era andar com uma coberta na rua, gente. Eu fico indignada. Quem pode usar o tal do casaco TED? Criança. Criança tem licença poética para usar uma cobertinha, né? Enfim, mas aquele casaco lá super volumoso é terrível. A própria calça skinny. Tudo que for rasgado demais, que deixar o corpo em evidência demais, eu não recomendo. A não ser que a tua intenção seja essa. E tudo que tenha uma baixa qualidade, baixo acabamento, isso só macula a tua imagem e faz com que tu se sinta mal, inconscientemente ou consciente. Porque daí tu não vai ver valor em ti. E se tu não vê valor, tu acha que o outro, que o externo, que o mundo lá fora vai ver? Não vai. Tem muita diferença tu chegar num lugar bem apresentada e tu chegar de qualquer jeito, tu vai ser melhor recepcionada, tu vai ser mais bem tratado ou tratada, as pessoas vão te oferecer uma água. Ao contrário, que se tu chegar lá e ficar... Lembra que tu comentou no início do podcast, né, da nossa conversa? Se tu tá ali mal vestido, eles nem te deixam entrar dentro de um prédio. Vão te fazer um milhão de perguntas. Tá, mas eu moro aqui. Tá, não, mas eu tenho que confirmar. Não pode subir de bermuda. Exato. Já me aconteceu. Eu quero ir na reunião. Não, mas tem que usar calça. Exato. Então, o mundo trata melhor quem se veste bem. Isso é um fato. Eu vou brigar com o universo por causa disso? Não. Eu vou fazer a minha parte, quero deixar minha marca no mundo, eu vou buscar elementos que eu consiga trazer a minha identidade, a minha digital da marca pessoal, daquilo que eu gosto de usar, de me vestir, para que eu possa comunicar com mais alcance o que eu quero. Então, as mulheres que ficam simplesmente entulhando seus acervos, porque a mulher compra muito. Tanto que, tu pode perceber, a moda é muito mais pensada para a mulher do que para o homem, né? A indústria pensa muito mais em confecção feminina do que masculina. E a mulher, porque a mulher busca nas emoções, né? Então, tô triste, vou comprar. Tô feliz, vou comprar. É mais ou menos assim. Então, essas escolhas aleatórias de tendências que não dizem nada, tudo que eu recomendo que seja retirado do acervo. Porque é feito de uma forma muito aleatória, tu não sabe o que tu tá fazendo. Tá fazendo porque a fulana lá que é influencer, ou eu vi numa revista... Tá, mas tu vive o contexto daquela modelo que estava na revista? Tu tem a vida da fulana que é uma influencer lá milionária? Não, tu é a Cláudia. A Cláudia que trabalha com consultoria, ou a Cláudia que é advogada, ou a Cláudia que é, sei lá, a fulana que é psicóloga, a outra que é professora. A sua adaptação, deixa tua marca no mundo. A autenticidade é a melhor coisa que a gente pode vestir. Mas que a gente faça isso de uma forma muito mais consciente, que a gente faça isso de uma forma muito mais intencional. Certo. Cláudia, você, como empresária, tem parcerias com lojas de moda feminina, ou seja, a cliente ela vai conseguir através de você também ter acesso a uma moda uma marca, um produto que ela não conhecia e vai conseguir comprar com desconto, vai conseguir... Sim, geralmente surgem essas parcerias, mas eu não vou dizer assim que eu me fidelizo a algo ou alguma outra empresa, porque como é dentro da consultoria, pensando assim naquilo que é o individual, que é contratado, eu tenho que pensar muito mais na cliente.
Então, por mais que eu tenha, às vezes, lojas parceiras com produtos que são legais, com produtos que vão ter desconto... Individualizar, né? Isso. Se esses produtos não conversam com a minha cliente, eu nem levo ela, porque o foco é ela. Agora, na rede social, que tem ali uma audiência maior, tem um público maior, que não é o público ainda que está fazendo talvez uma consultoria comigo, ali eu faço indicações, as indicações das empresas que eu tenho parceria, né? Das lojas, de marcas, enfim, que eu tenho parceria. Para quê? Porque se a pessoa ali se identificar, dentro das orientações que eu trago junto com... Porque eu sempre gosto de apresentar as parcerias, os produtos que elas oferecem com um contexto, com uma mensagem, com uma ideia, com uma sugestão. Se fizer sentido para a pessoa... ela pode ir lá e ela vai ter talvez o desconto ou a benesse de poder ser atendido por alguém que sabe qual é a minha linha de pensamento dentro daquilo que eu trabalho na consultoria. E a pessoa precisa estar na mesma cidade que você para ser cliente da sua consultoria? Não. Como que faz para te encontrar? Não, eu consigo fazer atendimentos online, mas eu sempre falo que o presencial ele é insubstituível. Porque o tempo do presencial é um tempo muito mais rico, ele é muito mais bem aproveitado. Então, geralmente, quem me contrata já quer o presencial. Já quer que eu vá na casa dela, quer que eu pegue as roupas, quer que eu veja... Porque as pessoas, quando a gente abre o guarda-roupa, a gente se despe de alguma forma. A gente se despe das nossas vaidades, das nossas vergonhas, né? Quando a gente tira a roupa, lembra... Não sei se as mães de vocês usavam esse termo, assim, não vai me mostrar as vergonhas, né? Então, a gente se despe das nossas vergonhas, a gente está deixando alguém vir ali olhar de forma técnica, mas também respeitosa, porque eu trabalho muito com essa ideia respeitosa e leve dentro do guarda-roupa, mas elas preferem esse tempo comigo justamente porque eu vou ali, é como se eu pegasse na mão. Pego na mão e dizer, vamos lá, tô contigo, não vou soltar, vai doer tirar, vai doer comprar, também vai, mas eu tenho certeza que o resultado depois tu nem vai lembrar de toda a dor que tu passou, porque o depois é muito melhor do que o que tu está enfrentando agora. Então, sim, as pessoas podem até, através do curso, já ter uma ideia de como construir uma imagem mais intencional, que é o curso que eu tenho na Hotmart, onde eu trabalho não só sugestões e ferramentas de ordem, eu digo de ordem prática, objetiva, que é a roupa, que é a moda, né, que é a roupa, mas também de ordem subjetiva. Porque se a gente não cavocar internamente algumas coisas, qualquer coisa que a gente venha vestir no nosso externo não vai se sustentar. Porque a moda, a roupa, ela se sustenta com o estilo. E sabe o que é o estilo? É quem a gente é. Por isso que ninguém é igual. Por isso que a gente pode comprar a mesma roupa, mas a forma como eu vou usar, como tu vai usar, ela vai passar mensagens diferentes. Você faz consultoria para homens também? Faço também. A consultoria masculina foi bem engraçada o surgimento, porque eu comecei a lapidar mulheres e os maridos estavam ficando para trás. Então, eu até brincava, né? Ou vai dar separação ou vai fazer voar esse casamento. E a mulher, muitas vezes, a mulher tem esse olhar do cuidado, do detalhe, né? Tanto que a mulher, ela é o dentro da casa, o homem é o externo, né? O homem é o que está por fora, é o fora, a mulher é o dentro, falando nas relações. Então, a mulher já percebia assim, não, mas eu tô saindo linda e o meu marido tá esculhambado, né? As camisas que ele tinha quando ele era solteiro ainda. E homem, às vezes, eles são difíceis. Mas tá boa ainda, Cláudia. Então, mas não dá mais. A gola que tá pedindo socorro. Não dá nem para usar de pano de chão. Então, as mulheres acabavam pedindo, Cláudia, tu pode me dar um auxílio? Eu quero fazer uma consultoria para o meu marido. E eu até então não tinha estudado para fazer consultoria masculina. Mas eu tinha conhecimento daquilo que era tecido, que era roupa e construção visual e a parte estética. Não, eu vou abraçar, vou fazer, né? Eu nunca digo que não, vou fazer. E daí eu comecei a fazer, eu disse, não, mas eu vou atrás de uma capacitação para poder aprofundar mais, porque provavelmente vai vir aquele cliente que não é a mulher quem está ali por trás orientando ele, ajudando nas escolhas, mas ele mesmo.
se percebeu que se ele tiver uma construção visual mais coerente com a pessoa dele, com a profissão dele, ele vai chegar muito mais longe. A roupa é como se fosse o nosso megafone. Então, o homem que entende isso, ele está muito na frente. E tanto que quando daí eu estudei, e eu disse para minha sócia, que é designer também, eu disse assim, Josi, o material de apresentação feminina é bem diferente do masculino. O feminino é muito mais pro emocional e o masculino é muito mais objetivo. Por quê? Por que o homem quer... Ele quer poder. Poder no sentido material, poder emocional. Porque ele consegue coisas com isso. Ele consegue mais poder. E daí eu disse daí quando a gente estava construindo o material, eu disse assim, Josi, o que o homem quer? Né? Porque ela estava me ajudando. Ela disse assim, como assim? Não, o que um homem busca? Sexo e dinheiro. É isso. Então, a gente vai ter que trabalhar a questão da linguagem masculina, porque ele é extremamente mais visual que a mulher, mas a gente tem que trabalhar no sentido de que, se ele melhorar a imagem dele, ele vai conseguir mais sexo e dinheiro. É isso. E o resto, daí, depois, a gente teria muita coisa para a gente aprofundar, mas é mais ou menos isso. E daí foi quando eu construí o material masculino e comecei a atender. Mas, ainda assim, o público que mais me procura, 95%, é o feminino. E eu acabo conversando mais com as mulheres, eu falo pouco dos homens. A gente pede para todos os convidados que vêm aqui citar um livro que marcou a vida, seja no pessoal ou no profissional, para deixar para o público. É a arte de não agradar. E eu acho que porque a gente pensa na imagem como algo fútil, uma futilidade, que a gente está tentando, não, eu vou ser eu não preciso agradar ninguém. Não é isso. A primeira pessoa que tu tem que agradar, não é agradar, mas que tu tem que cuidar é de ti. Os outros vai ser uma consequência dessa leitura que tu já está fazendo de ti. E esse livro eu li ele 2 vezes. Eu li lá no início da consultoria e ano passado eu li de novo. Justamente por quê? Porque as pessoas vêm com uma ideia de que às vezes a consultoria de imagem é para agradar os outros, mas não é. É para tu construir um legado da tua imagem para ti mesmo. E quando a gente entende que um elogio vai ter o mesmo peso de uma crítica, tu não deixa mais o externo te afetar no teu interno. Tu vai traçar uma meta, um objetivo, um foco, e tu vai seguir até alcançar aquilo. De preferência, que a gente não passe por cima de ninguém. Mas o foco é isso. Então, não interessa. O elogio e a crítica vai ter o mesmo peso. Quando eu sei quem eu sou e eu sei o que eu quero. E o que eu preciso fazer para chegar até lá. Legal. Como que as pessoas te encontram? Nas suas redes sociais? Na rede social, então é Cláudia Fiorini. E muito do que as pessoas também me encontram é quando eu faço as minhas palestras. Eu sou convidada para palestrar, para workshops, para eventos. Mas hoje, principalmente, é dentro da rede social. Perfeito, Cláudia. Muito obrigado pela participação no Ingrama Podcast. Podcast. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada.